Desejo as boas-vindas, mais uma vez, a essa semana 2, a nossa aula, que vai ser um resumo do capítulo referente a essa aula. Já está no livro-texto, já está disponível para vocês no ambiente virtual. E no livro-texto ela se apresenta como aula 3. Eu deixo isso claro justamente para não confundir. A semana 2 nós utilizamos o capítulo chamado aula 3 no livro, certo? Temos tudo isso no mapa de atividades, então estejam atentos e atentas. Estamos na semana 2 da disciplina Linguagem 3 do curso Pedagogia. Meu nome é professor Fabiano Moraes e o nosso tema é a língua como estrutura. Nossos objetivos são caracterizar língua como sistema, como estrutura, problematizar a concepção estruturalista no ensino da língua. Então vamos adiante. Estrutura. Quando falamos de estrutura, no livro de vocês vão encontrar algumas concepções de estrutura, justamente do dicionário Aurélio. Ele apresenta, a edição tomada apresenta 8 concepções. A autora toma por foco 4 dessas concepções, que vão ter justamente um vínculo maior com o que aqui nós vamos abordar, né, para entendermos a concepção estruturalista da língua. Estrutura é disposição e ordem das partes de um todo. Disposição e ordem de uma obra literária, de uma composição. O conjunto das partes de uma construção que se destina a resistir a cargas, armação, esqueleto, arcabouço. Sistema que compreende elementos ordenados e relacionados entre si de forma dinâmica. Bom, para entendermos, é claro, essa vou voltar aqui só para que a gente possa retomar essa quarta concepção, sistema que compreende elementos ordenados e relacionados em si de forma dinâmica, certo? Lembramos, na aula passada eu fechei justamente com o aspecto mutável da língua, certo? Apresentado por Saussure. E vamos voltar a Saussure e falar agora da linguística em sua origem, certo? A linguística é o quê? A ciência da linguagem. Bom, toda ciência possui um objeto. O objeto da ciência linguística é a língua. Justamente Saussure quem vai fundar a linguística a partir dessa premissa, de que o objeto da linguística é a língua. Ele vai definir língua em contraposição ao que ele vai chamar de fala, certo? Estabelecendo a diferença entre as duas e apresentando a língua como objeto da linguística. Então, a relação entre língua e estrutura, ela vai se dar justamente pelo posicionamento da linguística como ciência da linguagem, certo? A respeito do modo como se constrói o conhecimento sobre a natureza, sobre o funcionamento e sobre o uso da linguagem, certo? Ele vai justamente focar o aspecto estrutural. Então, vamos entender um tanto mais da língua como sistema de signos. Saussure estabelece a linguística como ciência ao definir concretamente a língua como objeto dessa ciência. Já falamos no slide anterior. Então, a língua é o sistema de signos, uma correção aí no slide, tem uma outra anterior, tá, que estava no livro assim também, né, foi copiado justamente desse modo, o conjunto das partes de uma construção que se destina, certo? Então, podem corrigir no livro também, embora seja digital, mas a língua, então, como sistema de signos e um conjunto de unidades abstratas que organizadas formam um todo. Então, a língua é um sistema de signos linguísticos, como já falamos também na aula anterior. Existem signos de várias naturezas, de várias naturezas, né? O signo linguístico em específico é esse que compõe esse sistema, que é a linguagem. O signo, então, ele vai ser a associação entre o significante e o significado. Significante
é chamado, por Saussure, de imagem acústica. E o significado é o conceito. Curioso, imagem acústica. Não é uma imagem visual, ele poderia ter dito imagem visual. Não, imagem acústica é o significante. Então, quando ele fala de imagem acústica, ele não está falando, por exemplo, de imagem visual, não está falando da imagem, por exemplo, de uma palavra escrita, e nem está falando do som de uma palavra falada. Ele está falando de uma imagem acústica em nível psíquico e não físico, certo? Então, eu daria o exemplo aqui do significante, por exemplo, quando nós lemos nós lemos uma palavra, né? Vamos supor que essa palavra esteja escrita justamente aqui. Se você pega, por exemplo, uma imagem está escrita no slide, olha aqui do lado. Você tem uma palavra escrita ali, e essa palavra, por exemplo, que nós podemos ver, importante não confundir imagem acústica com... Eu não vou falar essa palavra. Vocês leiam essa palavra mentalmente. Importante não confundir imagem acústica com... A imagem acústica veio à mente. Desse signo. Importante não confundir imagem acústica com... Ela veio à mente a imagem acústica, o significante. O significado, por sua vez, é o conceito. O conceito que, justamente por meio da interação, de leituras, de conhecimentos prévios, nós vamos ter deste signo, no caso, som. Ou seja, a imagem acústica não é nem essa palavra escrita, ou seja, o signo escrito, a sua imagem visual materializada, e também não é o som dele, que no caso seria, esse próprio signo é som. Eu não falei justamente para que vocês tivessem a imagem acústica em nível psíquico, porque é importante não confundir a imagem acústica com o som. Imagem acústica, ela se dá em nível psíquico, ela possui natureza psíquica e não física, tal como o conceito. Nós, ao, por exemplo, lermos ou escutarmos um signo linguístico por meio da fala ou da escrita, nós atribuímos a ele um conceito. Ou não. Se não atribuímos, nós buscamos esse conceito ou temos uma dúvida naquele momento de que, enfim, não compreendemos efetivamente o que é aquele signo, no caso de palavras novas, né? Enfim, ou palavras que surgem, enfim, que não conhecemos. Às vezes são antigas e não conhecemos. O signo linguístico é arbitrário. Quando dizemos arbitrário, estamos dizendo que é fruto de convenções humanas, convenções sociais. A relação entre significante e significado, entre imagem acústica e conceito, no signo, é arbitrária, é convencional e é imotivada. Não é que um determinado som, por exemplo, vamos dizer que no caso das onomatopeias, que nós chamamos onomatopeias, né? É como se um determinado som gerasse aquela palavra. Mas é curioso que nós encontramos, às vezes, representações diferentes para um mesmo tipo de som, né? Por exemplo, o latido de um cachorro, o ranger de uma porta. Embora algumas sejam já convencionadas, ou seja, a convenção é arbitrária. Porque chamamos mesa de mesa, né? O significado ele não está vinculado a essa imagem acústica especificamente. Convencionou-se que mesa se chamaria mesa. Então essa convenção não existe disse motivada também por não existir uma motivação direta do conceito com relação à imagem acústica, e por isso se chama, né, por ter esse conceito se chama, não, porque os próprios conceitos também são compostos de signos, esses signos por sua vez são arbitrários, então é um ciclo sem fim. E essa relação é justamente fruto das convenções sociais. A língua, portanto, é formada por unidades abstratas, como vimos, ou seja, por signos linguísticos, que são unidades abstratas, e convencionais, certo? Frutos de convenção social.
Um exemplo, só para... Né? Se nós inventamos, por exemplo, uma palavra agora, né, em uma interação com um amigo, tal palavra para dizer tal coisa. Não houve uma convenção, se houve uma convenção social entre duas pessoas, aquelas duas pessoas vão se entender com o uso daquela palavra, mas em outros grupos não. É o que nós podemos ver, por exemplo, em determinadas comunidades de fala. Mas se nós inventamos sozinho, se não há uma convenção social mínima entre duas pessoas, por exemplo, ou entre grupos, comunidades linguísticas, não há uma convenção, então não é um signo daquela língua, certo? A não ser que ele passe a ter um conceito reconhecido, certo? Por um outro falante dessa língua. Língua e fala. Lembrando, Saussure vai distinguir língua e fala. O que é diferente do que nós falamos na aula passada, em que a língua possui duas modalidades, a modalidade falada e a modalidade escrita. Não, ele vai distinguir língua e fala justamente para obter um objeto, vamos dizer assim, seguro para a ciência que é a linguística, que ele funda. Ele vai distinguir língua e fala dizendo que língua é um sistema abstrato, composto de signos linguísticos e por unidades abstratas que formam um todo, e é um fato social, como nós vimos, né? Fruto de convenções, arbitrários, os signos são arbitrários e são imotivados. É um fato social. A língua, então, ela possui esse aspecto, vamos dizer assim, dessa convenção social e abstrato. A fala, por outro lado, é a realização concreta da língua pelo sujeito. É a materialidade dessa língua. Ela é circunstancial e variável. De acordo com a circunstância, o sujeito, já usando termos da próxima aula, né, ele vai criar um enunciado, dependendo da circunstância. E é variável também, de acordo com o indivíduo, né, com a região. Então, para Saussure, a fala depende do indivíduo, não é sistemática, enquanto a língua é sistemática. Por isso, ele não inclui a fala. Não, vamos incluir a língua. A língua é um objeto, eu diria assim, mais seguro para este momento da ciência linguística. Vamos entender mais. A linguística, ela se pauta justamente no positivismo, né? Auguste Comte. A linguística, ela vai surgir nesse contexto da tendência positivista. E para o positivismo, o objeto de uma ciência deve ser passível de observação objetiva e sistemática. Para quê? Para ser substituído por uma visão racional. A língua era muito fluida para que, naquele momento, pudesse ser delineada, justamente por essa concepção estruturalista. Era necessário, é claro, que se encontrasse estruturas, vamos dizer assim, objetivas, podemos dizer também, em certa medida, sólidas, né? Por essa razão, Saussure toma a língua como objeto da linguística e exclui a fala, ressaltando isso mais uma vez, é importante. A língua é vista como sistema de relações com organização interna. Ela possui uma organização que permite que ela, de fato, seja tomada como objeto dessa ciência, certo? Por poder ser sistematizada, né? Por possuir caracteres que favoreçam uma observação objetiva, tá? Esses sistemas de relações, por exemplo, temos o sistema fonológico, né? O sistema morfológico, o sistema de signos. Então, a partir desse estudo da estrutura da língua, a linguística nasce. Claro, isso vai refletir na nossa concepção de língua no ensino. Temos heranças herdadas desse estruturalismo na linguística, no caso, a linguística estruturalista chamada também. O descritivismo, né? O aspecto descritivo, né? Que nós encontramos várias gramáticas descritivas, sabemos da importância
da descrição, da metalinguística, descrição no caso da língua, a partir da própria língua. Nós, claro, podemos entender melhor, classificar, encontrar, né, determinadas nomenclaturas que podem favorecer a identificação desses elementos da estrutura linguística. Ao mesmo tempo, é claro que isso não deve ser o fundamento, certo? Vamos depois tratar, na semana 4, do aspecto funcionalista da linguística, né? A linguística funcionalista, mais adiante. Então, nós vamos encontrar também aspectos funcionais, da função, mas o que é importante que a gente veja aqui que o descritivismo, desse início da linguística, né, desse estruturalismo linguístico, ele inaugura tendências nos manuais e nos métodos de ensino. Por exemplo, a aplicação de conjuntos de estruturas que o aluno deve consolidar por repetição. Ele precisa, de alguma forma, ter aquela estrutura, certo? De tal maneira memorizada, né? E ele, por repetição, vai memorizar aquela estrutura, né? Por exemplo, por meio de exercícios repetitivos, de conjugação verbal, etc. Né? Nós temos no histórico aí uma série de aplicações feitas e que são feitas até hoje, né? Justamente partindo da estrutura, né? Do descritivismo no estruturalismo, né? E não especificamente da função ou do uso, da interação, como nós vamos ter depois. Outra herança são os métodos em que as estruturas são exploradas por meio de exercícios de vocabulário. Exercícios de vocabulário. Exercícios de gramática. Né? As classificações de palavras, encontros substantivos e... né, ou as classes de palavras, ou no caso, análise sintática, vários outros exercícios, todos importantíssimos, mas não como base, como fundamento, certo? O uso, sim. Partindo-se do uso, podemos chegar na gramática e ela vai exercer o seu papel, né, que é fundamental. A compreensão oral e escrita também, né, como mesmo os ditados, etc., né? Compreensão escrita, às vezes por repetição, passa-se um exercício em que o próprio exercício já traz a resposta. Ou o exercício, a continuação daquele exercício é justamente a parte do texto em que vai ser encontrada a resposta. São exercícios extremamente mecânicos, nos quais a língua é concebida justamente como um código. Nós vimos que a língua é um sistema, certo? É um sistema, lembrem-se bem disso. E assim, com base ainda, especificamente, eu diria... exclusivamente, inclusive, no livro-texto, certo? No capítulo que nós tomamos, nós fundamentamos e respaldamos essa nossa aula. Desejo um bom estudo, leiam o capítulo e façam também a atividade proposta no fórum. E até breve, na semana 3.